Olá, aqui é o Yuri e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se configura o debug dos temas Twig e vamos fazer também a configuração do menu do nosso site. Na aula anterior a gente fez a configuração do menu colocando as opções que estavam no layout e agora na aula de hoje a gente vai configurar os menus para que eles fiquem nesse formato aqui, tá? Com todo ele em vermelho, apresentando essa pequena animação em cima da opção quando a gente passa o cursor do mouse por cima, e vamos colocar o logo também. O primeiro passo que eu vou pedir para vocês é para entrar no repositório do GitHub, do nosso projeto. O endereço vai estar na descrição do site. A gente vai clicar aqui nesse botão, Clone or Download. Vamos clicar no botão de copiar o link, e depois vamos para o terminal. Aqui a gente vai digitar git clone, o endereço que a gente copiou, Enter. Eu vou digitar o comando ll para poder listar os diretórios que a gente tem aqui. E, bom, foi criado um diretório chamado tutorial site plusat. Eu vou entrar nesse diretório. E aqui dentro a gente pode rodar o comando git log --online. Ele vai apresentar a relação de commits que eu fiz no projeto até agora. A gente vai voltar aqui para o final da aula 2, tá? Como a gente vai começar a aula 3 agora, que é o ajuste da configuração para o desenvolvimento local, eu vou copiar essa hash e vou digitar git reset, vou colar a hash --hard. Ok, se eu digitar novamente o git log online, a gente vai estar parado aqui no final da aula 2. Se você não seguiu o processo de instalação das aulas 1 e 2, é importante que a gente execute mais um comando aqui dentro. Então eu vou entrar na pasta docker-root e vou digitar o comando composer install. Esse comando é importante para que ele crie todas as dependências e o autoload do site, ok? Em seguida, a gente vai configurar aqui o debug do Twig, tá? O Twig é a ferramenta que faz o tema no Drupal 8 e a saída dela é assim. Eu vou entrar aqui no site já pronto e vou exibir aqui a inspeção de código. O debug apresenta essas linhas de comentários aqui, onde a gente consegue saber qual é o arquivo de template que está sendo usado para gerar cada pedacinho do site. Se a gente for no site que a gente está construindo agora e clicar em Inspect, a gente vai ver que a saída está no HTML puro. Então, eu vou voltar aqui no PHP Storm e vou abrir a pasta Sites, Default e o arquivo Settings. Quando a gente instala o Drupal, ele cria esse arquivo, mas deixa essas linhas aqui comentadas, tá? O que a gente vai fazer é recortar essas linhas daqui e colar ela depois da declaração do banco de dados e da configuração do diretório de sincronização. A configuração de database foi feita durante a instalação do Drupal e essa configuração do diretório de sincronização a gente fez na aula anterior. Vou colar aqui e vou descomentar. O que essa linha faz? Ela verifica se existe o arquivo settings.local dentro da pasta default. Na verdade, dentro da pasta do site. No caso, a gente não está trabalhando com multisite, vai ficar dentro da pasta default. Eu vou copiar o arquivo de exemplos, chamado example.settings.local, e vou colocar aqui dentro da pasta default. Vou renomear ele, tirando a palavra example. No momento a gente não precisa fazer nenhuma alteração nesse arquivo aqui, ele só precisa estar aqui. Por quê? Quando ele é executado, ele chama o arquivo development.services. Nesse arquivo é onde a gente configura o debug do Twig. Então eu vou abrir o arquivo development.services e vou colocar aqui mais alguns parâmetros. twig.config Em seguida eu coloco debug true. Bom, é só isso. A gente vai precisar limpar o cache do site
Então eu vou voltar aqui no meu terminal e vou digitar drush cr. Ok, cache limpo. A gente pode voltar no site e recarregar a página. A gente percebe que já apareceu aqui os comentários do Twig. Se por algum motivo você perdeu alguma coisa e o código não funcionou no seu site, a gente pode fazer um pull do repositório do Git. Então eu vou digitar aqui duas coisas. Primeiro eu vou dar um reset para poder voltar ao ponto de partida e depois eu vou fazer um pull. Eu vou digitar git reset read --hard. Depois eu vou digitar git pull origin master. Feito isso, a gente está com a última versão do código. Então eu vou voltar aqui o meu código para o passo 1, né, para o final do passo 1, onde a gente já terminou de fazer a configuração do debug do Twig. E em seguida a gente vai fazer o ajuste da folha de estilo no Bootstrap. Então eu vou copiar essa hash, digitar o git reset essa hash --hard. Então agora a gente só tem aqui o passo 1 completo, que é o ajuste da configuração para o desenvolvimento local. Para configurar a folha de estilo do Bootstrap, a gente vai voltar no PHP Storm e vamos abrir o arquivo style.scss. Na primeira aula eu fiz um atalho aqui só copiando o arquivo Bootstrap, tá, de dentro de Assets. A gente tem que fazer um pouquinho mais de configuração nesse arquivo para que a gente possa fazer a sobrescrita do conteúdo do Bootstrap sem mexer nos arquivos do projeto do Bootstrap, tá? Que normalmente a gente não mexe em arquivo de projeto contribuído, a gente sempre sobrescreve os arquivos de alguma forma. Então eu vou abrir aqui o arquivo que está nesse caminho. No meu caso, basta eu dar um clique apertando Ctrl que ele já abre o arquivo para mim. Se não, a gente vem aqui dentro de Bootstrap, Assets, Style Sheets, Bootstrap. Esse é o arquivo, ok? Eu vou copiar o arquivo inteiro, vou voltar no meu style.scss e vou colar ele aqui embaixo. A gente vai perceber que ele está reclamando aqui que esse caminho não existe, né? Porque ele estava relativo à localização do arquivo _bootstrap.scss. Agora a gente vai precisar ajustar esse caminho. Então, como eu já tenho ele escrito aqui em cima, eu só vou copiar isso aqui e vou usar a minha função de substituição. Vou apertar Ctrl R e onde tem import bootstrap, eu vou substituir pelo caminho correto. Replace all. Perfeito. A gente não precisa utilizar na verdade, a gente vai precisar apagar essa linha onde ele importa as variáveis, porque a gente está sobrescrevendo as variáveis aqui em cima. Então eu vou retirar essa linha e também vou retirar a importação do Bootstrap inteiro, já que a gente copiou o conteúdo desse arquivo para cá. Eu vou salvar o arquivo e para a gente testar a nossa configuração, eu vou abrir aqui o Koala. A gente fez a configuração do Koala lá na aula 2, então eu vou clicar aqui no arquivo style.scss com o botão direito e vou mandar compilar. Sucesso, a gente fez tudo certinho aqui até agora. Eu estou forçando, né, essa compilação, mas o Koala ele fica monitorando alterações nos arquivos. Então toda vez que a gente altera alguma coisa nos arquivos de size, ele já recompila automaticamente nossa folha de estilo, tá? Eu estou fazendo isso só para ficar um pouquinho mais didático. Vamos voltar lá no nosso site, ver qual mudança que teve aqui. Eu vou fechar essa janela. Bom, a princípio a gente não teve mudança nenhuma, né? Deixa eu abrir novamente aqui o Inspect e vou mostrar uma coisa para vocês. Se a gente vier no console, a gente vai perceber que ele está reclamando que está faltando alguns arquivos. Os arquivos de fonte do Bootstrap.
tá? O Glyph Icons. Então, essa configuração ela é feita no arquivo de variáveis. Eu vou voltar aqui no PHP Storm e vou abrir as nossas variáveis locais. Eu vou apertar o Ctrl e vou clicar. Ele já vai abrir o arquivo para mim. Se você não tem esse recurso, ele vai estar dentro da pasta SCSS Default Variables. Eu vou dar o Ctrl F aqui no PHP Storm e procurar por Icons. Essa variável aqui, tá? Eu vou copiar essa variável, colocar ela aqui em cima e vou passar para ela o caminho correto, tá? Que é aqui dentro de Bootstrap, Assets, Fontes, Bootstrap. E aqui tem as fontes que o site não conseguiu carregar. Eu tenho um recurso aqui que me deixa copiar o path e vou colar ele aqui. A gente vai começar a partir do Bootstrap, descendo o nível, e um ponto e vírgula no final, e colocar aqui uma barra. Como eu falei anteriormente, o Koala ele já compila esse arquivo aqui para a gente. Eu não preciso clicar novamente com o botão direito e mandar compilar. É só eu voltar aqui no site e recarregar a página. As mensagens de arquivo faltando já sumiram. Eu vou voltar aqui agora no meu console e fazer aquele mesmo processo do Git, né? Eu vou resetar o Git para o head. Em seguida eu vou fazer o Git pull. Git log online e vou finalizar aqui o passo 2, ou seja, eu vou resetar o repositório local para o final do passo 2, que era o ajuste do style.scss. Git reset, vou colar a hash --hard. O passo 3 é a configuração do menu, né? O Bootstrap ele trabalha com o conceito de componente. Então, eu vou voltar aqui na página do site para mostrar o que a gente vai fazer. Esse aqui é o menu do site. No Bootstrap, a gente vai trabalhar cada seção de sobrescrita de configuração como sendo um componente. Vou voltar aqui agora no PHP Storm e vou criar uma pasta dentro de SCSS chamada Components. E dentro da pasta Components eu vou criar o menu. Sempre que a gente estiver trabalhando com um arquivo de inclusão, ele deve começar com underscore e um nome arbitrário. No caso, eu vou chamar ele de menu.scss. Criado o componente do menu, agora a gente precisa dizer para o style.scss que a gente também quer importar esse arquivo. Então eu vou criar mais um comentário aqui chamado customizations e vou importar o arquivo que a gente acabou de criar. Ele está dentro da pasta components/menu. Vou salvar. Vamos voltar aqui no Koala, só para ter certeza que está tudo certinho. Eu vou forçar uma recompilação. Perfeito, ele encontrou o arquivo. Bom, como o intuito dessa série de vídeos é mais ensinar Drupal do que ensinar exatamente como usar o size e o CSS, eu não vou explicar cada um dos pontos do porquê que eu usei o CSS que eu estou usando aqui. Então, eu vou copiar o código final e já colocar aqui dentro do menu. Tá? Eu vou salvar esse arquivo e verificar no Koala se está tudo correto. Né? Koala, compile, não está, né? A gente está com erro. Vamos ver qual erro que apareceu. Ele está dizendo que eu estou usando uma variável chamada fonte color menu, que eu não declarei. É verdade, essa variável daqui ela não está declarada. Então eu vou copiar essa variável e vou jogar lá dentro do meu arquivo default variables para dizer qual é a cor do menu. Vamos voltar lá no GIMP e copiar a cor desse menu aqui.
Vou colar a cor do menu e salvar o arquivo. Se eu compilar novamente, deve dizer que está tudo certo. Beleza, tudo certo. Vou voltar no site, recarregar a página. Perfeito, agora já tem o menu no mesmo estilo que ele é apresentado aqui no site. A gente percebe que tem algumas animações que estão aqui no site e elas também já estão aqui, tá? O arquivo de CSS cuidou disso. Mas tem um pequeno detalhe. A página ativa, no caso aqui, a home, ou se eu clicar em Apples, por exemplo, ela tem que ficar com essa barra aqui na parte de cima, coisa que ainda não está acontecendo. Como é que essa barra funciona, né? Se a gente vier aqui, por exemplo, no menu e inspecionar, a gente vai ver que existe uma classe isActive. Só que essa classe isActive está dentro da tag A. E se você reparar lá em cima, se eu mexer o mouse ele vai sumir, mas se você reparar lá em cima, na parte laranja, a tag A não começa do topo da página. Na verdade, quem precisa ter essa classe isActive é a tag LI. Então, como é que a gente faz para copiar essa classe daqui e jogar para cá? Bom, existem diversas formas. Uma das formas que eu acho bem simples de fazer é criar um JavaScript onde a gente copia isso daqui e joga para cá, tá? Isso é importante para mostrar para vocês como é que se adiciona um JavaScript que não faz parte do tema padrão dentro do tema customizado que a gente está trabalhando. Eu vou voltar aqui no PHP Storm e deixa eu só fechar algumas pastas para ficar um pouquinho mais limpo isso. E dentro do nosso tema TP, né, eu vou criar uma pasta chamada JS de JavaScript. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado start.js. Por que start, né? Bom, eu gosto de chamar um arquivo que eu preciso fazer algumas configurações básicas do site de start. Aqui dentro a gente vai criar uma função de jQuery, tá? Então a gente vai fazer um function, vai adicionar o dólar para representar o jQuery, vai abrir chave e vai criar um document.read. Desculpa, document.read function, e dentro dessa função a gente vai dizer que quando tiver, vamos pegar aqui qual é o elemento DOM, né? Quando a gente tiver um elemento UL com as classes menu, main menu, nav e navbar, nav, a gente vai olhar dentro das tags A que estão dentro do LI. Se a tag A, que está dentro do LI, possuir o isActive, a gente vai copiar isso aqui e jogar para lá. Bom, falando parece mais complicado do que fazendo. Então eu vou copiar aqui essas classes todas, voltar aqui no PHP Storm, e eu vou digitar UL, que é a tag de HTML que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar todas as classes, né? Então essa tag UL, ela tem que ter todas essas classes aqui necessariamente. Se a tag LI, que está dentro da UL, tiver, então é has, uma tag A com a classe isActive, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma classe chamada isActive. Só isso, né? Aqui embaixo faltou algumas coisinhas. Faltou... O que está faltando? Ops. Isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui. Eu preciso fechar um jQuery. Ok, perfeito. Bom, só criar o arquivo ainda não está inserindo ele dentro do nosso site.
a gente precisa fazer isso da forma que o Drupal entende que a gente precisa adicionar esse arquivo. Arquivo JavaScript e de folha de estilo a gente adiciona a partir do Libraries do tema. Então eu vou entrar aqui no Libraries e fazer alguns ajustes. Bom, o que ele está dizendo aqui, né? Descomentar as linhas de baixo se a gente estiver usando less e descomentar essas daqui se a gente estiver usando size. Como a gente está usando size, eu vou apagar isso daqui e descomentar essas. E vou adicionar o JavaScript que a gente acabou de criar, que ele vai estar na pasta js/start.js. Dois pontos. Aqui tem uma sintaxe um pouquinho feia, mas é assim mesmo. A gente vai colocar o nome do arquivo, dois pontos, abre e fecha chaves. Eu vou salvar o arquivo. E, bom, importante aqui no Drupal, se você ainda não percebeu, é assim que funciona. Toda vez que a gente mexe em algum arquivo YAML, né, com a extensão YML, a gente precisa limpar o cache. Então, eu vou voltar aqui no meu terminal e vou digitar drush-cr. Ok. Bom, já deve estar funcionando. Eu vou voltar na página do site e vou recarregar a página. Recarregado, já apareceu aqui, né, a página ativa. Eu vou só clicar em Inspect para mostrar para vocês que a classe que estava aqui dentro do A, agora ela também está dentro do LI. Ok? Bom, o intuito dessa parte foi mostrar como é que se adiciona um JavaScript no tema, tá? A forma correta de fazer isso. Tem outras formas que muita gente pega, altera o arquivo Twig e coloca o JavaScript lá. Essa não é a forma correta. A forma correta é o que eu acabei de mostrar para vocês, a partir do Libraries. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a fonte que está no site que a gente está desenvolvendo, ela está um pouquinho diferente da fonte que está no site versão final, né? Eu só vou inspecionar aqui e mostrar para vocês o que. A fonte, ela é EXO, igual a fonte que a gente está trabalhando aqui, né? Se eu clicar em Inspect também, ela está EXO. Acontece que a gente ainda não importou os arquivos de utilização dessa fonte. Tá? Então, eu vou lá no Google Fontes, logo o primeiro link, e vamos procurar a fonte EXO. Para essa fonte, eu vou selecionar ela aqui, e a gente vai usar ela nos tamanhos 100, 400, 700 e 900. E agora a gente pode copiar esse link daqui, né? É isso que a gente vai usar até o 900. Eu vou copiá-la aqui. Eu vou voltar lá no PHP Storm e vou abrir o arquivo fontes do nosso SCSS. E vou digitar aqui import URL, o nome da fonte, ponto e vírgula. Vou salvar. Ops, o import ficou errado ali. Import. Ok. Bom, o Koala já deve ter compilado tudo isso. Eu vou voltar no site e vou recarregar. Agora sim, a gente está carregando o arquivo da fonte que a gente está utilizando. A gente ainda precisa colocar o logo do site aparecendo aqui, antes do menu. Para isso, eu vou fazer o login no site, /user, /login. Vou entrar com meu usuário e senha. Vou vir aqui em estrutura, block layout e vamos fazer aqui alguns ajustes. Esse menu ele é collapsible. O que eu quero dizer, né? Quando a gente estiver trabalhando com responsividade, ele vai encolher. Então eu vou dizer que ele fica aqui e a gente precisa colocar o site branding na parte do menu. Eu vou salvar os blocos, vim aqui no site branding e fazer algumas configurações. Porque a gente quer só o logo do site. A gente não quer que exiba nem o site name, nem o slogan. Vamos salvar.
voltar aqui no site para ver como é que ficou. Perfeito. Agora a gente só precisa substituir essa imagem, tá? Para substituir a imagem, a gente vem em aparência, settings do tema que a gente está usando. Isso vale para o Bootstrap, tá? Ou tema derivado do Bootstrap, que é o nosso caso. Outros temas podem ter uma outra forma de fazer isso. Nesse caso, a gente vem aqui em Logo Image e a gente não vai usar o logo padrão do tema. A gente vai usar um logo que a gente criou. Eu vou copiar isso daqui porque eu vou colar ele dentro de Themes, Custom, TP, Logo, só que o nome vai ser logo.png. Vou salvar isso aqui. Bom, ele está reclamando que o arquivo ainda não existe, né? Então eu vou copiar esse arquivo, vou abrir aqui o meu navegador, copiar o arquivo daqui e vou colar ele dentro da pasta correta. Ok, o logo já está aqui. Agora a gente pode voltar no site e salvar essas configurações. Perfeito. Se eu recarregar a página, ele substitui o logo. Agora já está bem mais parecido com o resultado final. Deixa eu só fazer o logout para ficar menos poluído. Perfeito. Então a gente finalizou a configuração do menu. Como de praxe, toda vez que a gente altera alguma configuração no Drupal lá através da administração, a gente sempre precisa exportar a configuração que a gente fez para que ela possa ser versionada no nosso repositório Git. Eu vou voltar aqui no meu terminal e vou digitar o comando drush sex, que significa Configuration Export. Então, ele vai sobrescrever aqui os blocos que a gente alterou e os settings do nosso tema, que se chama TP. Vou dizer que sim. Perfeito, configuração exportada. Com isso, a gente termina o passo 3. Tá? Se você, por algum motivo, não conseguiu executar todos esses comandos ou se apareceu algum erro, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente está fazendo em cada um dos passos da aula. A gente vai primeiro digitar um git reset head maiúsculo -hard e depois digitar um git pull origin master. Bom, isso é importante, pode acontecer com vocês também, tá? O Koala, ele escreveu o arquivo aqui do style.css e a gente não quer que isso aconteça. Eu vou só fechar o Koala por enquanto e vou repetir o processo aqui. A gente vai fazer um reset hard, depois vou fazer um pull origin. Ok? Todos os arquivos já estão aqui. E para fazer a configuração correta, né, a gente tinha feito o export anteriormente, então agora a gente vai importar o que veio lá do repositório. A configuração que a gente faz na parte administrativa, né, através do comando drush configuration import, drush sim. Ok, perfeito. A gente pode voltar no site e dar um refresh, nada deve ter mudado. Ok? E é isso para a aula 3. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão que possa melhorar a forma que eu estou passando esse conhecimento, por favor, deixe aí nos comentários. E eu não pedi das outras vezes, mas agora eu vou começar a pedir. Se possível, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e até amanhã, quando a gente volta com a aula 4. And as always, thanks for watching.